Então a gente vai começar sobre a evolução humana, né? Que é o termo principal aí, que é a evolução humana e a incompatibilidade evolutiva. O que significa e como isso pode afetar a vida cotidiana? Muito bem, então nós, seres humanos, né, a gente faz parte de uma espécie chamada Homo sapiens, né? E a gente evoluiu como qualquer outro ser vivo. E o que aconteceu, como você falou, é que nos últimos 20, 30, 40, na verdade nos últimos 10 mil anos, tá? Mas talvez um pouco mais no último século, mudou muito o contexto em que a gente vive em comparação com o contexto em que nós evoluímos em boa parte, né, da existência da nossa espécie. Então a gente é uma espécie que existe há pelo menos 200 mil anos, certo? E evoluímos como caçadores-coletores. Caçadores-coletores são organismos, né, nós, que têm que se movimentar muito para chegar em algum ponto de coleta, para algum ponto de caça. Então era muito comum esse hábito nômade, na verdade, né, dessas populações. Então a gente evoluiu para andar, a gente evoluiu para correr, a gente evoluiu para se movimentar, né, por 200 mil anos. Né? Tanto que a gente tem pernas que não são pequenas, né? Em comparação até com outros primatas, a gente tem uma perna bastante comprida e bastante forte, feita para esse tipo de atividade. Com a Revolução Agrícola, primeiro, que começou entre 10 e 12 mil anos, o que aconteceu é que a gente já se tornou um pouquinho mais sedentário. Mesmo a galera que trabalhava na produção agrícola propriamente dita, ou lá com os animais, mesmo esse pessoal já se movimentava menos do que os caçadores-coletores. E existe evidência, agora arqueológica e paleontológica, de ossos, mostrando que a densidade dos ossos, por exemplo, particularmente de membros inferiores, de fêmur, por exemplo, era muito maior nos grupos caçadores-coletores do que é hoje. E aí a gente tem uma série de problemas de osteoporose, de fraqueza nos nossos ossos, por conta da falta de movimentação que a gente tem hoje, porque nós evoluímos num contexto de muito movimento. E nós estamos hoje num contexto de pouco movimento. Eu passei o dia hoje praticamente todo sentado. Eu trabalhei sentado no computador, em parte no meu celular, a gente está sentado aqui agora. Um caçador-coletor teria passado o dia inteiro se movimentando, a não ser que tivesse conseguido alimento, conseguido um abrigo, aí dá uma descansada, obviamente. Então, a gente acaba tendo uma série de questões, de problemas de saúde em relação, por exemplo, a ter uma menor densidade óssea, a questão de saúde bucal, inclusive, porque hoje a nossa dieta é muito mais focada em carboidrato por conta da revolução agrícola, de também questões psicológicas, que aí já não é a minha especialidade, eu pretendo não falar muito sobre isso, né? Isso a gente chama de incompatibilidade evolutiva, de a gente viver hoje num contexto muito diferente daquele que nós evoluímos por mais de 90% da existência da nossa espécie, né? Eu acho bacana as pessoas saberem disso, especialmente, né, as pessoas da área da saúde, da psicologia, né, da psiquiatria, da ortopedia, da medicina, né, e eu noto que nos cursos de graduação dessas disciplinas, isso eu sei porque eu já conversei com pessoas da área da saúde, a evolução parece que não está muito integrada nos currículos. Então você aprende tudo sobre o ser humano, né, mas você não aprende sobre como foi a evolução do ser humano. Então, me traz muita alegria trazer um pouquinho desse tipo de informação num ambiente como esse, né, numa oportunidade como essa dos podcasts, para a galera se antenar um pouquinho. Peraí, a gente está vivendo de maneira totalmente diferente, estamos comendo um monte de caloria, né, muito mais do que a gente precisa, inclusive, eu admito, certo? A gente se movimenta pouco, e aí o que a gente pode fazer? Com esse conhecimento, mudar hábitos, né? É a gente se movimentar mais, né? A gente incluir, por exemplo, exercício físico no nosso dia a dia, para a gente envelhecer melhor, para a gente ter uma qualidade de vida melhor, para a gente chegar melhor lá nos 60, lá nos 65 anos, que é quando a gente vai, de fato, ter um declínio, né, um pouquinho maior no nosso metabolismo. Que é uma coisa interessante também. Saíram 2 estudos, um este ano e um estudo em 2021 na Science. Tem muita gente que me segue, algumas pessoas me seguem no Instagram, e é uma galera assim, mais da casa dos 20, 30, 35 anos. Aí eu não sei se vocês já viram, tem uma galera que chega nos 30 e parece que bate o desespero, assim, né? Tô velho, a vida acabou. Já bateu aí pra todo mundo. Bateu pra ti já, não? Pô, o meu bateu quando eu tinha uns 19, que começou a cair o cabelo já. Aí eu já fiquei preocupado. Era cabeludo, eu conheci cabeludo. Não, faz parte, tem a questão da genética. Mas a questão, o que esse estudo, por exemplo, da Science 2021 mostra, é que essa tua queda mais acentuada em metabolismo não é nos 30 anos, tá? Então a galera achava que assim, chegou nos 30, então dos 30 em diante é só ladeira abaixo. Não é.
essa queda mais acentuada é lá nos 60, 63, 65. Uma das razões pelas quais, pelo menos é o que parte das evidências indica, que a galera fica mais sedentária, tem um pouco mais de perda muscular e uma série de coisas, é porque a galera para de se movimentar. Sim. Tá? Não estou dizendo que não tenha uma queda, mas o que esse estudo mostra claramente é que, né, você chega num pico, digamos assim, ali nos 20, e o teu metabolismo, tanto o metabolismo basal, né, que é aquele que o nosso corpo está gastando, Sim. independente do movimento que você está fazendo. Para se manter vivo. Só para se manter vivo, exatamente, né? Taxa metabólica basal. Né, que você pode até calcular. Você vai numa calculadora online, aí você calcula quanto você está... Eu calculei esses dias, a minha é 1.900 e alguma coisa calorias. Então, é isso que eu gasto por dia, que eu preciso me alimentar, simplesmente para manter meu corpo funcionando. E aí, se eu faço exercício, alguma coisa, né, aí eu vou ter o gasto diário, né, a necessidade diária calórica. A NDC, se eu não me engano, é a sigla desse negócio. Sim. Perfeito? Então, esse é o a mais. Esse a mais é que a gente, nesse contexto evolutivo diferente, está exagerando um pouco. Mas essa taxa metabólica, ela tende a cair mesmo, é lá depois dos 60 anos apenas. Então, a galera que chegou nos 30 pode ficar tranquilo. Cara, tu ainda tem, né, um bom tempo. E mesmo quem chegou nos 60, 65, 63, a queda não é assim um abismo. É uma queda de 0,7% ao ano em média, dessas taxas metabólicas. Então isso é uma coisa legal que a ciência mostra pra gente, que a gente tem um período bacana de vida para se manter fisicamente ativo. E se você se mantém fisicamente ativo durante esse período, que é o que os caçadores-coletores faziam, se sobrevivessem a acidentes, a fome, coisa desse tipo, que a vida não era fácil não, tá? Mas se eles chegassem, cara, eles chegavam bem. E a gente também tem a possibilidade de chegar bem nos 60, de chegar bem nos 65, né? Sem precisar de tanto remédio, coisa desse tipo. E isso, sabendo de evolução, ajuda, né? Por isso que eu acho tão interessante falar de evolução e que se inclua a evolução nos currículos das carreiras de saúde também. Fala, Lucão, porque tem muita coisa Cara, a gente tava trocando sobre isso. Não, eu achei muito bom que você falou assim. Aí eu queria ver se eu entendi. Porque assim, eu tinha uma ideia um pouco diferente do que era compatibilidade evolutiva. E também tinha uma ideia diferente de como... Porque assim, vamos lá. Incompatibilidade evolutiva, pelo que eu tinha entendido, é o seguinte. Nosso corpo foi criado há milhares de anos atrás. Da maneira que nós somos hoje, a gente mudou um pouco nos últimos 100 mil anos, teve algumas mudanças, inclusive, mas não muitas. A gente pode dizer assim, se a gente voltasse 50 mil anos, vamos botar. 50 mil anos. Num caçador-coletor, não seria uma pessoa muito diferente do que nós somos aqui hoje. Perfeito. Tá? Esse cara, há 50 mil anos atrás, ele vivia num ambiente onde não tinha absolutamente nada do que tem aqui. Perfeito. Não tinha mesa, não tinha cadeira, por exemplo, então ele não sentava em cima da espinha dele, ele sentava de cócoras ou no chão, enfim. Ele comia alimentos que não eram pastosos, ele comia alimentos fibrosos e ele também não era feito... Aí eu não sei, ele não era feito para viver mais de 30 anos, no máximo uns 30 anos. Uns 40 por aí. Se a gente pegar hoje gorila, chimpanzé no ambiente natural, eles vivem até uns 35, 40 anos, em cativeiro vivem uns 50, 60. Então, no nosso caso, se você não morresse por falta de comida, acidente, coisa desse tipo, chegaria em torno de uns 40 anos, correto?